Bom dia, boa tarde, senhoras e senhores. Estamos aqui hoje na Escola Normal Superior, nos estúdios, e quem vos aqui vos fala é o aluno Juan Carlos Ribeiro Maia, do terceiro período de Matemática. Estou aqui hoje com a minha amiga Ingrid Sofia, de Santos Pereira. Boa tarde, senhoras e senhores. Hoje iremos apresentar um conteúdo sobre psicologia da educação, os tipos de aprendizagem, nos qual o que nos foi sorteado foi behaviorismo. Queremos apresentar agora para a voz que vos fala. Eu e a senhorita Ingrid irá fazer uma pequena introdução para colocar vocês por dentro de tal conteúdo. Pode falar, Ingrid. Bom, a abordagem behaviorista na verdade, o nome behavior, ele vem de comportamento, em inglês, né? Então, traduzido literalmente, seria uma abordagem comportamentalista, que vai falar a respeito de como que o meio, o ambiente em que uma pessoa se vive, né? O aluno, ele pode ser alterado pelo meio do seu comportamento. Existem vários experimentos clássicos que o John Watson realizou na sua época de pesquisa, porque ele foi o primeiro psicólogo a se interessar por mais essa área. Então, dessa forma, né, como tem falado, o behaviorismo é um treinamento, né, por meio do comportamento do ser humano e do aluno que vive. Eu acho até importante ressaltar que os tipos de aprendizagem devem ser estudados por todo e qualquer professor, certo? Porque Exatamente. ele nos prepara, nos capacita a esperar o que vamos enfrentar lá fora, certo? Na sala de aula, não sabemos qual será a maneira correta de abordar um aluno se não soubermos as teorias, Exatamente. que vai facilitar bem mais o nosso trabalho. Eu acho que com isso faz o professor se desenvolver e ter uma maior interação com a turma, poder desenvolver a turma melhor. Tu não acha? Com certeza concordo contigo com a tua opinião. Até porque os pesquisadores, eles têm estudado maneiras de como que o aluno se aprende. Então, daí surgem-se várias abordagens. Temos, por exemplo, a abordagem humanista, que ela vai tratar de como o professor, ele pode ter o maior nível de, digamos, intimidade, entre aspas, com o aluno, sabendo de toda a dificuldade que ele tem e procurando uma abordagem que ele entenda perfeitamente. Temos o comportamentalista, que agora a gente está falando aqui, que vai tratar do comportamento do aluno. Digamos que seja um treinamento, principalmente aqueles que cursinho, né, por exemplo. Tem também a abordagem tradicional e tem várias outras. E também surgiu a teoria das múltiplas inteligências, que Howard Gardner ele trouxe justamente porque não existe só uma inteligência. Não quer dizer que a pessoa é inteligente em matemática, em português, ela é um gênio. Não, existem várias. Existem a inteligência cineasta corpórea, inteligência musical, lógica matemática e entre outros. Então, esse tipo de abordagem é muito importante para que o professor entenda qual é a dificuldade do aluno e qual abordagem ele deve usar para ter o melhor desempenho. Eu acho que até vale ressaltar que o behaviorismo, tu falou comportamentalismo, né? Ele não só se conhece como behaviorismo, né? Ele tem mais dois nomes, comportamentalista e comportamentismo. Comportamentismo? Sim, comportamentismo, que é chamado ele. São três nomes que é dado para ele. Vale ressaltar que o behaviorismo ele foi estudado lá no século XIX, né? Como tu falou, pelo psicólogo John B. Watson, onde ele lançou um livro como Psicologia como o Behaviorismo Vê. Esse foi um dos livros dele, né? Ressaltando. E entre ele, acho que tem mais de um autor, né? Que ajudou o behaviorismo a se desenvolver, né? Tu pode citar alguns para nós? Temos aí o Frederick Skinner, né, que foi também, digamos, um pai do behaviorismo, da abordagem comportamental. Ele foi um psicólogo, né, também, né, norte-americano, que a abordagem dele era o behaviorismo radical, né? Enquanto o John Watson ele era o behaviorismo metódico, né? Existe essa pequena diferença aí, mas ambos trabalham com o mesmo pressuposto. Interessante, né? É bom ver que, tipo, o behaviorismo, assim como as outras teorias, ele trabalha vários pontos, tipo, a questão do homem, que ele coloca o homem como objeto de estudo, né? Do comportamento dele, né? Então, é muito bom porque tem algumas citações que podem ser descritas pelo livro da professora Osmarina, que é nossa professora de Psicologia da Educação, onde ela tem um livro publicado também, e onde uma das citações que ela fala é que o homem é uma consequência das influências ou forças existentes no meio ambiente.
A hipótese de que o homem não é livre é absolutamente necessária para se poder aplicar um método científico no campo das ciências do comportamento. Quando a gente lê esse parágrafo, né, a gente pode refletir que o comportamentalismo ele não dá liberdade para o ser humano ter suas próprias escolhas, né? Então, tipo, ele vai num rumo só. Isso é uma coisa muito... bem notória de se apresentar na teoria, né? Tem alguma coisa a falar sobre o ponto o homem? Bem, é interessante notar que, apesar do homem, né, em sua essência, ser livre, ele age diretamente com o meio ambiente, né, sendo até às vezes mesmo privado de sua liberdade. Então, é como tu acabou de citar, né, o homem é uma consequência das influências ou forças existentes no meio ambiente. Ele é completamente vulnerável, apesar de ser livre. Sim. Aí outro ponto que temos também é o mundo, que tu falou sobre o ambiente, que cai para aí, né? Uhum. Tem alguma coisa a ressaltar sobre o ponto o mundo? Bem, usando a citação do livro de Mizukami, é que nós temos assim: o meio pode ser manipulado, o comportamento, por sua vez, pode ser mudado, modificando-se condições das quais ele é uma função, ou seja, alterando-se os elementos ambientais. O meio seleciona. Essa abordagem aqui, ela até me lembra muito darwinismo, né? Que ele sempre fala, o meio seleciona o indivíduo. Então, é quase a mesma ideia aqui. O meio, ele vai proporcionar ao indivíduo uma alteração no seu comportamento, né? Ele vai adquirir uma habilidade, ou ele vai ter mais um senso crítico pelo ambiente que ele é influenciado, ele está inserido. Acho que por isso que vale ressaltar o mundo, né? Entendi. E aí, o que tu fala sobre a educação? Cara, eu acho que a educação, ela... Tipo, no conceito em si, a educação vem trazendo consigo no behaviorismo uma carga de conhecimento com comportamento ético e práticas sociais, no controle do mundo e do ambiente, fazendo com que o ser humano reflita sobre o que ele está aprendendo ali. Então, tipo, é um negócio que tipo, ele vai te manter ali, mas ao mesmo tempo tu vai ficar refletindo sobre, mas sem questionar. Tu vai ter que aceitar. É a mesma coisa como tu falou que fazem no cursinho, né? Tipo, eles não importam como tu vai fazer, eles estão querendo, eles te dão os testes, os estímulos, para tu chegar a certo ponto, certo? Exatamente, para resolver mais questões no menor tempo possível, mas é tipo uma receita de bolo, né? O aluno, ele não aprende 100%, ele vai fazendo ali do jeito que ele foi ensinado a fazer, seguindo mesmo uma receita de bolo. E como ele trabalha o comportamento humano, ele vai trabalhando o estímulo. Então, tipo, se tu acerta, exatamente. tipo, tu é recompensado. Mas se tu não acerta, tu não é recompensado. Então, tipo, punição, né? Tipo, isso é muito interessante. E acho que dá pra gente falar também, agora no finalzinho, né? Sobre a metodologia e a avaliação, que são dois tópicos muito importantes da teoria, né? Quer começar falando sobre metodologia? Bom, vou começar aqui com uma citação, né, do livro de Mizukami. Essa abordagem enfatiza o uso de estratégias as quais permitem que o maior número possível de alunos atinjam altos níveis de desempenho. É como a gente acabou de falar, a metodologia de cursinho. Exatamente a mesma coisa. É um treinamento à base de resolver questões, e que os alunos ele atingem assim, o máximo deles mesmo, mas sem uma preocupação real se ele já está aprendendo, se ele tem o processo de ensino-aprendizagem ocorrendo nele. Mas se ele fizer as questões, se ele acertar tudinho, ele é recompensado. É um ponto muito interessante esse negócio da metodologia, porque reflete na avaliação. Exatamente. Porque na avaliação, ele não, tipo, se preocupa de verdade se tu aprendeu. Ele só se preocupa com os objetivos. 10, tipo, se tu atingiu a meta, então, para eles, você aprendeu. Exatamente. Então, essa preocupação com só as metas é um ponto muito importante do behaviorismo, que às vezes é muito bom e às vezes é muito mal. Ruim. Por isso que é bom estudar outras teorias para que podemos saber a como nos desenvolver com os alunos na sala de aula durante o dia a dia. Então, esse foi o nosso podcast. Queremos agradecer a todos que ouviram até aqui. Esses 10 minutos de puro conhecimento que podemos trazer a vocês um pouco, dividir com vocês. Quero agradecer a todos, quero agradecer a professora Marina, que fez possível a gente fazer esse pequeno podcast para que vocês consigam aprender. Um abraço do Juan e da Ingrid. para vocês. Até o próximo semestre.